Boa tarde, turma. Hoje nós vamos estar falando sobre as relações humanas e também sobre empatia. Bom, o que são essas relações humanas, né? O autor relata o seguinte: a expressão relações humanas significa literalmente o estabelecimento ou a manutenção do contato entre seres humanos, né? Então aqui ele vem ressaltando, né, que todas essas relações humanas são estabelecimentos, né, interação, assim como manter, né, o contato entre seres humanos. Por exemplo, vocês, quando estavam em sala presencial, vocês estavam 20, 30, não sei quantos alunos, né? Mas, independente de ter bastante gente, nem todos tinham essas relações um com o outro, porque que o autor ele enfatiza, né, que são estabelecimentos, interações e manter esse contato, ok? E continuando, ele fala sobre as relações humanas, quer dizer que todos aqueles contatos entre seres humanos que se processam em todas as situações, né? Então, ele coloca um caminho que está interligado em todas as situações. É importante a gente ressaltar que essas relações, elas não são somente profissionais, né? Dentro do hospital, na clínica, referindo ao curso de vocês, mas principalmente dentro de casa, aqui no grupo, né, nós estamos tendo essa relação, lá nas relações pessoais com os amigos, entre marido e filho. Então, viver essas relações humanas, elas estão em toda parte, em todo momento na nossa vida. Quando a gente tem essa interação e essa manutenção desse contato. Essa atitude deve estar assentada no princípio do reconhecimento dos seres humanos como entes possuidores de uma personalidade própria que merece ser respeitada. Então, além, né, de a gente ter essa interação, né, essa manutenção, uma das coisas importantes das relações é o respeito, né? E a gente sabe que o ser humano, ele não é igual, né? Ele tem a sua diferenciação, né? Ele é único, cada pessoa tem de uma forma, uma personalidade diferente. E diante essa diferença é que a gente tem que observar o respeito, né? É muito fácil eu respeitar vocês e vocês me respeitarem, é muito fácil. Mas no momento que a gente começa a ter essa relação, que a gente não está de acordo com a personalidade, né, com o outro, e aí que a gente vai ter essa reflexão do respeito com o outro. Praticar relações humanas significa, portanto, muito mais do que estabelecer ou mantermos contato com outros indivíduos. Significa estarmos condicionados nessa nova relação por uma atitude, um estado de espírito ou uma maneira de ver as coisas que nos permita compreender o nosso interlocutor, respeitando a sua personalidade, cuja estrutura é, sem dúvida, diferente da nossa. E aqui ele complementa, né? Algo bem interessante que a gente lembra sobre as questões da família. Quando você tem uma relação com o filho, com o esposo, com namorada, você sempre, às vezes, tem aqueles conflitos. Mas depois, né, alguns casos, nem todos, mas quando a pessoa começa a querer ter esse relacionamento, essas relações, ela começa a entender, às vezes, por que ele agiu assim, né? Por que ele falou aquilo, independente da personalidade. Então, a gente começa a entender o lado do outro, né? Esse interlocutor que ele fala é o outro que eu estou me relacionando. Então, a gente tem que entender que essas relações, elas não vão só funcionar quando o outro faz tudo o que eu quero, ou quando o outro ele corresponde àquilo que eu estou precisando, não. Através dos conflitos, né, das diferenças, do tipo de personalidade, a gente tem que começar a entender que ela vai ser muito mais profunda, né? Além de eu como o autor fala aqui, além de eu estar tendo esse contato, né? Eu vou estar o quê? Interligado entre essa pessoa. Bom, aqui ele fala sobre essa ausência dessa atitude. Quando a gente não tem, né, essa prática de querer ter esse relacionamento, de querer ter esse respeito, né, essa interação, ele diz que existe um clima de ressentimento, de resistência, de incompreensão, de falta de colaboração,
iniciativa, enfim, uma atmosfera que não conduz a um aproveitamento positivo nas relações que se estabelecem. Vamos novamente para a parte da família. Quando um casal, né, está vivendo junto, e aí eles começam a não ter, né, essa, digamos, essa consciência de ter um relacionamento, né, de entender que o outro ele não pode agir da forma que eu quero, que ele não tem como a gente ter essa autonomia de mudar o outro, e a gente não se interage, a gente não dá importância para as relações. Aí o que acontece? Uma separação, né, um ressentimento, uma amizade. Então, toda essa falta de relações, elas sempre vão causar essas situações, não só na questão da família, mas também na questão profissional, nas relações de amizade, no geral em si. Já quando a gente exerce, né, essas relações, o autor ele fala o seguinte, que o contato humano que se estabelece tenderá por um resultado positivo, eliminando a priori a possibilidade de conflitos básicos entre as partes, dando a cada um crédito preliminar que facilitará o desenvolvimento da relação. Então, aqui, quando a gente começa a ter essa prática de se interligar, de respeito, a gente vai evitar muitos conflitos, né? A gente começa a desenvolver, né? A crescer essas relações. Então, vamos falar sobre empatia. Bom, o fundamento da empatia, com certeza, está relacionado com a palavra atenção, né? Aqui ele traz uma origem dessa palavra que quer dizer voltar-se para algo. Então, uma das formas para que a gente possa criar esse relacionamento com as pessoas é a empatia, né? Então, ele fala sobre voltar para algo. E qual esse algo que eu vou voltar? Com certeza é o outro, né? Ou os outros. Né? Então, a gente tem que focar. Focar é aquilo que você está visando, buscando, para que a gente possa exercer essa empatia. E ele fala que é uma das formas dessa atenção, e depois a gente vai utilizar o que? A inteligência emocional, né? A gente vai começar a criar a inteligência de se relacionar através das emoções, e uma das formas é quando ocorre a autoconsciência, quando eu começo a me conhecer, eu começo a saber quem eu sou. E esse autoconhecimento, ele não é uma coisa assim tão simples, né? É uma coisa que a gente precisa permitir saber quem nós somos. Então, o autor fala que existem 3 diferentes tipos de empatia, né? Que é a empatia cognitiva, a empatia emocional e o interesse empático. O que é essa empatia cognitiva, né? A habilidade de entender o ponto de vista do outro. Quando a gente está se relacionando e a gente tem aquela questão dos conflitos, né? Quando eu me falo que eu sou uma pessoa empática, né? Eu vou começar a entender por que aquela pessoa agiu assim. De repente, a gente está acostumado com os comportamentos alternativos. Aquela bateu, levou, né? Só que quando a gente começa a querer ter essas relações, a gente começa a ser um investigador. Por quê? Começamos a refletir por que aquela pessoa agiu assim. Eu vou tentar investigar aquela atitude. Ele agiu assim de que forma? Aconteceu algo, né? A gente começa a exercer a inteligência emocional, a gente já não age pela emoção negativa, mas a gente começa a refletir o que aconteceu com o outro. E aí ele fala sobre essa empatia emocional também, a habilidade de sentir o que a outra pessoa sente, né? Quando a gente entra em conflito novamente, a gente começa a aprender a ter essa habilidade, né? De sentir o que o outro, né? Lembra que essas empatias, ela sempre vai estar relacionada nos relacionamentos com as pessoas, porque é sempre o outro, é sempre o respeito. A gente para de ser egoísta, de pensar só em si, nos nossos direitos, não porque eu acertei, e a gente começa a focar, como ele falou aqui, no outro. E aí eu começo a deixar essa habilidade de sentir o que o outro está sentindo, né? Viver a empatia
é sentir também, ele tá com raiva, ela tá triste, então todo esse processo. E aí ele fala sobre esse interesse empático, né, que é a habilidade de perceber que a outra pessoa quer de você, né? Então, essa questão do interesse empático, a gente vai começar também a ter uma habilidade, né? Porque essas questões empáticas, elas precisam de habilidade. A gente sabe que a habilidade ela é conquistada diariamente. Então, a gente vai começando a perceber, né, o que a outra pessoa quer, né? Então, o que acontece de imediato para a gente viver a empatia é a falta de não viver o julgamento, né? E não ser, querer prevalecer e pensar só em si, né? Pensar no outro primeiramente, né? Através desse ponto de vista. Ok? A nossa aula foi sobre isso, espero que tenha sido claro, mas qualquer dúvida eu estou aqui.